Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais geniais e, olha, mais irônicas da literatura brasileira, O Alienista, do mestre Machado de Assis. É uma daquelas narrativas que bagunçam a nossa cabeça e fazem a gente se perguntar: o que é ser normal ao final? E o que separa a razão da loucura? Imagina só, e se essa linha que a gente acha que existe entre ser são e ser louco não fosse nada fixa? Pior, e se uma única pessoa, com todo o poder da ciência na mão, pudesse mudar essa definição do dia para a noite? Pois é exatamente nesse cenário, que é ao mesmo tempo hilário e bem assustador, que Machado de Assis nos joga. Então, tudo começa com uma missão que parece super nobre. A gente conhece o Dr. Simão Bacamarte, um cara que era tipo o maior médico da sua época. Ele era um alienista, que era como se chamavam os primeiros psiquiatras, sabe? Um homem totalmente dedicado à ciência que volta para a cidadezinha de Itaguaí com um plano gigantesco: entender de vez a mente humana e, claro, curar a loucura. Essa era a frase dele, a sua bandeira. E, movido por essa ideia, o que ele faz? Ele funda um hospício, a famosa Casa Verde. No começo, todo mundo em Itaguaí achou o máximo, um ato de bondade, de progresso. Finalmente alguém cuidando daquelas pessoas que ninguém queria ver, né? Só que aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo. Para ele, a sanidade era uma coisa muito específica. O equilíbrio perfeito de todas as faculdades da mente. Perfeito e absoluto. Ou seja, se alguém saísse 1 milímetro dessa linha, não importa o quão inofensivo parecesse, já era considerado doente. Simples assim. E é exatamente aí que a coisa começa a, digamos, desandar. Com uma definição tão, mas tão rígida, a teoria do Bacamarte começa a ser aplicada de um jeito que, bem, fica alarmante. A rede que ele joga para pegar os loucos começa a crescer e a crescer. Olha só essa escalada. No começo, tudo parece lógico. Ele interna os casos mais óbvios, os violentos, os realmente perturbados. Mas, de repente, características super comuns viram doença. Tem o Costa, que era generoso demais e deu toda a sua fortuna, louco. O Mateus, que tinha um orgulho danado da casa nova dele, louco também. E o cúmulo, o Gil Bernardes, que era educado até demais e cumprimentava todo mundo, para dentro da Casa Verde. A rede do Bacamarte começa a pegar todo tipo de gente, transformando o que era virtude em sintoma e o cidadão comum em paciente. E o resultado disso, óbvio, né? O pânico total. A cidade de Itaguaí fica apavorada e isso explode numa rebelião gigantesca, a revolta dos canjicas, liderada por um barbeiro, o Porfírio. O pessoal se levanta contra o que eles começam a chamar de a Bastilha da Razão Humana. Forte, hein? Bem, a rebelião acaba sendo controlada. Mas e o Bacamarte? Ele desiste? Que nada, pelo contrário. Sendo o homem da ciência que era, ele não vê aquilo como um erro. Ele simplesmente dobra a aposta na sua lógica. E isso leva a uma virada de chave completamente maluca, a uma teoria radicalmente nova. E o que provocou essa virada? Esse número aqui, 4/5. O doutor para, faz as contas e percebe que ele tinha internado 4/5 da população inteira de Itaguaí. Pensa bem, a pergunta se impõe: se quase todo mundo é louco, será que a definição de são é que está errada? E aqui vem a genial sacada da história. Diante desse resultado absurdo, o que o Bacamarte faz? Ele vira a teoria dele de cabeça para baixo. Ele pensou o seguinte: ok, se o desequilíbrio é o normal, então a verdadeira anomalia, o verdadeiro desvio, só pode ser o equilíbrio perfeito. De repente, ter virtudes perfeitas, ser impecável, isso sim vira um novo sinal de loucura. E com a mesma certeza científica de antes, ele bota a nova teoria em prática. A Casa Verde é esvaziada. Todos aqueles que ele tinha trancado são libertados e declarados os únicos sãos da cidade. Imagina a confusão e a alegria. A cidade inteira fica em choque. Mas calma, a história não acaba por aí não. A busca obsessiva do Bacamarte pela verdade científica ainda não terminou. E ela o leva para uma última conclusão. Uma conclusão que é ao mesmo tempo perfeitamente lógica e totalmente arrepiante. Agora, com a Casa Verde toda vazia, ele precisa encontrar os novos loucos, certo? E quem são eles? Bem, ironicamente, são as melhores pessoas da cidade. Os cidadãos mais equilibrados, os mais honestos, os mais leais, os mais corajosos. A ironia é simplesmente perfeita. As qualidades que todo mundo admira viram a nova doença a ser estudada e curada.
E essa busca pelo ser humano perfeitamente equilibrado, o louco perfeito, leva ele para um único lugar possível: o espelho. Ele começa a se analisar. Ele chama os amigos, pede uma avaliação sincera do seu caráter. E o que eles dizem? Que ele é impecável, corajoso, sábio, leal, tudo de bom. E quando ele tenta discordar, eles dão o golpe final. A sua maior virtude é a modéstia, uma modéstia tão perfeita que ele nem consegue ver o quão perfeito ele é. Pronto, o diagnóstico estava fechado. Nas palavras dele mesmo, ele reunia a teoria e a prática. Seguindo a sua própria lógica científica, rigorosa, ele era o único exemplar de equilíbrio perfeito em toda a cidade e, portanto, ele era o único louco de verdade em Itaguaí. Ele se tornou o seu último e mais importante objeto de estudo. E assim, no auge da história, o grande Dr. Simão Bacamarte se interna. Ele se tranca sozinho na Casa Verde para poder se estudar e, quem sabe, se curar. É a conclusão mais lógica e, ao mesmo tempo, mais trágica que se pode imaginar. A razão levada ao seu limite mais absurdo. No fim das contas, a grande sátira do Machado nos deixa com essa pergunta no ar, né? Se todo mundo parece louco, quem é que tem o poder de dizer o que é ser normal? A história é uma crítica genial e super atual sobre o perigo de qualquer tipo de poder absoluto, seja na ciência, na política, em qualquer lugar, e sobre como as nossas definições de normalidade são, na verdade, bem frágeis. Porque, afinal, quem define as regras do jogo? E o que acontece quando essa pessoa, a autoridade máxima, está completamente e logicamente errada?